Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, que alegria para nós este nosso encontro de fé. A palavra de Deus é luz que ilumina a nossa vida. Não podemos prescindir da escuta da palavra de Deus. Por isso, cada um de nós precisa se perguntar: será que não estamos negligenciando a escuta da palavra de Deus? A fé entra pelos ouvidos e a escuta da palavra de Deus é essencial. É por isso que nós reservamos este momento especial para fazer este exercício da escuta da Sagrada Escritura. Através da Escritura, Deus fala ao nosso coração. Te convido a, neste momento, fazer esta abertura do seu coração, deixar que esta semente da palavra de Deus caia neste solo fértil do seu coração, que ela possa germinar, crescer e produzir muitos e bons frutos. Vamos escutar com atenção a mensagem da palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Mas ele respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que com os seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo violaram o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesseis o que significa misericórdia é que eu quero, e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. E aqui nós encontramos o início de vários momentos que nós encontraremos Jesus em embate com os fariseus, os doutores da lei. Por isso é importante para nós observar como Jesus lida com os seus inimigos, com aqueles que não acolhem a sua mensagem, com aqueles que se fecham à proposta que ele vem nos revelar. Por isso aqui encontramos justamente o início dessa tensão que vai se tornando cada vez mais forte entre Jesus e os fariseus. Cada vez mais os fariseus agem com hostilidade em relação a Jesus. Então vamos prestar atenção nesse trecho que nós escutamos e tentar colher para nós a mensagem para a nossa experiência cristã hoje. O trecho do Evangelho começa dizendo: Jesus passou num sábado pelas plantações. Aqui é importante esta anotação. Quando que Jesus passou por estas plantações? Um sábado. Porque é justamente este elemento de ser um dia de sábado que vai criar a tensão entre os fariseus e Jesus. Segue o Evangelho. Os seus discípulos que estavam com fome puseram-se a arrancar as espigas e a comê-las. É importante a gente anotar também. Os discípulos de Jesus estavam famintos, certamente cansados do trabalho missionário. Portanto, ali, naquelas plantações, a única coisa que querem é saciar a fome. Como reagem os fariseus? Como reagem os mestres da lei? É importante a gente recordar que fariseus, mestres da lei, eram tidos como os únicos capazes de interpretar a lei de Deus daquela época. Portanto, eram tidos como se fossem os guardiões da lei de Deus.
e somente eles poderiam definir o que é certo e o que é errado. Eram como se fossem os grandes teólogos daquele tempo. Por isso, diante disso, os fariseus reagem. Vendo isso, os fariseus disseram: olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Então veja bem, a preocupação dos fariseus não é porque os discípulos de Jesus estão arrancando as espigas e comendo para saciar a fome, mas é porque eles fazem isso num dia de sábado. E como nós sabemos, os fariseus tinham uma relação com a lei do sábado de forma muito dura e pesada. O sábado, que era uma lei que foi criada justamente para oferecer ao ser humano um pouco de liberdade e refrigério, se a gente conhece um pouco da história, a gente vai saber que naquele tempo o povo que vivia como escravo não tinha o direito de descanso, nem um dia da semana. Portanto, a lei do sábado, do descanso sabático, é justamente este elemento de dignidade, ao menos um pouco de dignidade e de descanso para quem trabalha. Por isso, o sábado foi criado em favor da dignidade e da vida humana. Agora os fariseus invertem. O sábado que foi feito para libertar o ser humano, para lhe dar dignidade, agora o sábado escraviza. É por isso que reagem assim os fariseus, os teus discípulos, a fazerem o que não é lícito fazer um dia de sábado. Ora, não é lícito saciar a fome no dia de sábado? Quem tem fome não pode saciar-se no dia de sábado? Então esta é a reação dos fariseus. E como reage Jesus diante de tudo isso? Vejamos bem. Jesus lhes respondeu: não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? É interessante porque os fariseus eram tidos como guardiões da lei, guardiões da Escritura. Aqueles que conheciam a palavra de Deus, eram tidos como os únicos que conheciam. E aqui Jesus acaba desmascarando o modo com que os fariseus se relacionavam com a lei de Deus. Eles faziam uma leitura seletiva, isto é, eles liam aquilo que lhes interessava, e aquilo que não lhes interessava, então ficava de lado. Nós também, às vezes, corremos este mesmo risco, meu irmão e minha irmã. A gente lê a Bíblia, mas a gente fica selecionando aquilo que nos interessa e deixamos de lado aquilo que não nos interessa. Isso nós chamamos de leitura utilitarista. Em vez de permitir que a palavra de Deus realize em nós a vontade de Deus, a gente faz o contrário. A gente impõe a nossa própria vontade sobre a palavra de Deus. Leitura seletiva ou leitura utilitarista da palavra de Deus. Então a gente vai selecionando aquilo que nos interessa e deixando de lado as outras partes. É isso que Jesus desmascara aqui com os fariseus quando pergunta: não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Portanto, Jesus faz referência a uma figura muito importante para os fariseus, a figura de Davi, que eles não poderiam se contrapor à figura de Davi. Jesus está dizendo que o próprio Davi fez isso e que está na Escritura, para saciar a fome no dia de sábado. Entrou para saciar a fome. Portanto, é importante olhar a vida humana primeiro do que a lei pela lei, porque a lei é em favor da vida e não o contrário. E Jesus ainda continua provocando os seus discípulos: ou não lestes a lei, que com os seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Jesus é maior do que o templo. Por isso, querido irmão, querida irmã, tomemos cuidado, porque muitas vezes nós também podemos seguir o mesmo caminho dos fariseus. Em vez de fazer uma experiência religiosa que liberta, a gente faz uma experiência religiosa que escraviza, que impõe fardos pesados, que cansa, que humilha, em vez de oferecer um caminho que liberta e salva. Por isso Jesus completa o trecho do Evangelho que nós ouvimos dizendo: se soubesseis o que significa misericórdia, é o que eu quero, e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Por isso, a lei do sábado é importante? Sim,
A lei do sábado é importante e ela nasceu justamente para oferecer ao ser humano um pouco de dignidade. Por isso, nós não podemos fazer o contrário. Tanto que Jesus, se a gente acompanha aqui nesse embate com os fariseus, sempre vai frisar que o Filho do Homem é Senhor do sábado. A lei é para a vida humana e não o contrário. A gente não pode fazer da lei que veio para nos libertar um instrumento de escravidão. E aqui esta frase que é o central do ministério de Jesus. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Todas as ações de Jesus são centradas na misericórdia. Por isso aprendamos de Jesus a sermos misericordiosos, como Ele e o Pai são misericordiosos. Concluindo mais este momento de escuta da Palavra de Deus, reflexão do Evangelho que nós terminamos de ouvir, nós somos convidados a nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração profunda de comunhão com Ele, com este desejo de que a nossa vida seja o lugar da realização da Sua Palavra. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Pai Eterno, Deus de misericórdia, te pedimos à luz do Evangelho que terminamos de ouvir, que saibamos em tudo praticar a misericórdia. Que não sejamos, Pai Eterno, como os fariseus, que colocavam a lei acima da vida, mas olhando para Teu Filho Jesus, aprendamos, acima de tudo, colocar a vida e a dignidade humana. Misericórdia é o que quero, e não sacrifício. Envia sobre nós, Pai Eterno, a graça do Teu Espírito, para que sejamos no mundo sinais e testemunhas desta misericórdia. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.